Onde está aquele povo barulhento? A INAC apresenta programa A Voz de Cristo com o apóstolo Ronildo Souza, o homem que ora e jejua 7 dias e 7 noites no monte, e a apóstola Elinete Aires. Vai ter milagres. A partir de agora, Deus terá uma palavra profética que vai mudar a sua vida. Aquele povo foi embora pra Sião. Olá, gente boa! A paz do Senhor, eu sou o apóstolo Ronildo Souza e o prazer de estar aqui é excepcional. E estas são as expressões do programa Voz de Cristo que está começando para você aqui na sua rádio. O programa Voz de Cristo é um programa da INAC, Igreja Nossa Nação para Cristo, de Mocajuba e Vila do Carmo. Em Vila do Carmo estamos localizados com a rua em frente à Torre da TIM, tá bom? Cultos domingos, quartas e sextas-feiras às 19 horas. Sexta-feira tem culto de campanha de milagres, da oração forte e a quebra da maldição. Era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? No Baixo Tocantins, 11 anos, a INAC, o ministério por inteiro, completa 11 anos de ministério, de igreja. Eu completo 11 anos de pastorado, né, e cerca de 1 ano e meio de apostolado, tá bom, de boa? E estamos aí para fazermos festa, fazermos histórias, fazermos missões. Estamos começando o programa Voz de Cristo agora para você. Você que está aí pelo canal do YouTube, gente, aperte lá e inscreva-se no canal. É de graça, não paga nada, inscreva-se no canal, tá bom? Para que nós possamos evangelizar mais pessoas aí no canal do YouTube. Vai lá agora no YouTube, tá bom? E inscreve-se lá para você não se esquecer. Quanto mais inscrições, mais almas nós iremos alcançar para Cristo. Coloque seu copo com água aí agora, coloque sua peça de roupa, tá bom? Que daqui a pouquinho, na oração forte, iremos orar para Deus te abençoar. Finalizamos a Cruzada de Milagres, né? Recentemente, dia 26, 27 e 28 agora de dezembro. Foi muitas bênçãos, né? Como você acompanhou aí pelas redes sociais. Curas, milagres, libertação e salvação de almas. Deus salvou 6 almas no período dessa Cruzada de Milagres, no período em que eu subo o monte para orar e jejuar 7 dias e 7 noites. E você pode continuar participando, tá bom, gente boa? Do voto da Cruzada de Milagres, tá? Envia sua oferta. E em cima dessa oferta de R$100, você pode fazer o seu pedido. Peça o que você quiser. Apóstolo, eu quero pedir uma casa. Estou sem casa, quero comprar uma casa. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu preciso de uma moto para a obra de Deus. Se eu enviar essa oferta, Deus vai me dar essa moto, vai me dar essa casa. Quero comprar um carro para a obra, quero montar um negócio. E eu preciso de prosperidade. Meu irmão, creia em Deus e estarás seguro. E creia nos profetas e prosperareis. Então tome posse. Não peça opinião para ninguém. Envie a sua oferta, né, pelo nosso Pix. É 91 982 729672. Faça o seu voto. E 7 dias depois desse voto, se prepare para receber a sua bênção. Tá bom? Tome posse. Tome posse. O preço em oração foi grande. Foi muito bem pago e Deus estará respondendo para abençoar a sua vida. E vamos ao palavra do dia nesta programação de hoje. Salmo 46 primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tá bom então? E vamos aos nunca do apóstolo Ronildo Souza. Nunca diga que você não é capaz, porque a capacidade está dentro de você. É isso mesmo. Bote para fora essa capacidade, tá bom? Então, pense sempre nisto. Estamos diretamente do Baixo Tocantins, do estado do Pará. A Voz de Cristo já está no ar para você que está acompanhando a gente aí. Você vê que a voz do apóstolo Ronildo Souza está bem cansada, né, gente? O trabalho, né? A missão aí de
Nós fizemos 3 dias de cruzada de milagre, mas eu estou fazendo missão desde antes de subir ao monte, né? Dos 7 dias de monte. Tudo isso traz um cansaço físico, mas está trazendo um bom resultado, porque a partir da hora que você pedir uma bênção para Deus aí e falar assim, olha, se o apóstolo Ronildo é homem de Deus, eu quero ser curado agora. Você vai ser curado agora. Se o apóstolo Ronildo é homem de Deus, eu vou enviar uma oferta para o ministério dele e eu quero comprar uma casa daqui a 3 meses. Faz esse teste aí, meu irmão. Envia essa oferta de R$100, esse voto. Eu vou estar pegando essa oferta aí e vou estar evangelizando com essa oferta para ganhar mais almas para Cristo. Tá bom? Faz esse voto com Deus aí, tá bom? Diretamente do Baixo Tocantins, estado do Pará, a Voz de Cristo já está no ar. Este é um programa para quem gosta do Evangelho. E se você gosta, embarque nesta viagem com a gente, porque agora nós vamos refletir em uma reflexão para alimentar a nossa vida espiritual do pastor Silas Malafaia. E a reflexão de hoje é a importância da maternidade. Me levantei por mãe, em Israel me levantei. Juízes 5:7. Essas palavras foram ditas por Débora, juíza de Israel, após a espetacular vitória da nação sobre o exército dos cananeus, liderado por Síria. Os israelitas puderam contar com a força, a coragem, a determinação e a inteligência de Débora, uma mulher que inspirou Baraque, líder do exército israelita, a vencer uma difícil batalha e libertar o seu povo de um implacável inimigo. Ela era profetisa e juíza em Israel, conhecia a lei de Deus e recebia revelações especiais da parte dele, as quais transmitia a seu povo. Como é formidável a presença da mãe que tem comunhão com Deus e profetiza bênçãos para a sua família. Como é maravilhoso receber o carinho e o afeto dela e poder contar com a sua sensibilidade, a amizade e a ternura daquela que é considerada a rainha do lar. No Dia das Mães, lembremos-nos dessas heroínas que foram criadas por Deus para dar equilíbrio emocional à família, agindo como companheiras do homem e protetoras do lar. Oremos pedindo ao Senhor que levante mulheres corajosas, que amem, orientem e protejam seus filhos e aconselhem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito, capítulo 2, 4 e 5. Então, meu amado ouvinte, sempre que você quiser reconhecer alguma importância, reconheça a importância da maternidade. Programa A Voz de Cristo, palavras que trazem luz para a humanidade. Este é o A Voz de Cristo, um programa da INAC, Igreja Nossa Nação para Cristo, de Mocajuba e Vila do Carmo. Com o apóstolo Ronildo Souza, um profeta que passa 7 dias e 7 noites no monte. E o prazer de estar aqui é excepcional. E a apóstola Elinete Aires. E eu sou a apóstola Elinete Aires. A Voz de Cristo, apoio Rosiane e Família de Cametá, Marcial Transportes, Organização Ronaldo Medrado de Paragominas, Oliel e Família da Ilha Itanduba, Janete do Crais de Cametá, Pastor Antônio Leão de Cametá, Missionário Paulo Sérgio de Belém, Pará, Missionária Linalva de Canaã dos Carajás, Missionária Evanilza de Canaã dos Carajás, Presbítero Manuel Medrado de Canaã dos Carajás, Marineide Medrado de Paragominas. Está precisando de um pintor de qualidade? Chama o Denilson. Pinturas de casas, ferragens, pinturas de portas e portões, pinturas em geral. Informações 91 98420 6447. Que Deus abençoe a todos.
Loja da Bênção, CDs, DVDs, Bíblias, harpas, gravatas, lenço ungido e óleo ungido no monte, 7 dias e 7 noites. Faça já o seu pedido. Chama no Zap e Pix 91 982 72 9672. Loja da Bênção, uma loja de Deus na organização do apóstolo Ronildo Souza. É isso aí, gente boa. Estamos de volta com as expressões do programa Voz de Cristo para você aqui pela sua rádio. Entre em contato pelo meu Zap, tá bom? E me informe, diga para mim assim: apóstolo, eu estou ouvindo a rádio aqui em tal lugar. Eu acompanho o programa da rádio todo sábado, tá bom? E também, se quiser pedir oração pelo meu Zap, pode. É o 91 982 72 9672, tá bom? Você pode ligar, entrar em contato, chamar no Zap, pedir oração. Esse Zap também é Pix, né? É chave Pix. Você pode enviar a oferta, o dízimo, o voto que você vai fazer por esse Pix. Manda o comprovante. Eu vou levar ao monte e você vai receber a resposta do seu voto, do seu pedido de oração. Pode pedir o que você quiser. Eu lhe ordeno. Peça. Não só pode como deve. Peça o que você quer. Apóstolo, eu preciso disso. Precise, meu irmão, precise, minha irmã. Eu quero que você precise, porque Deus, Ele gosta quando nós fazemos desafio de fé com Ele. Desafio com fé resolve. Você chegar e falar assim: eu quero fazer um desafio com Deus. Se Deus responder, vou fazer um voto na obra de Deus. Deus vai responder com certeza, porque Deus, Ele se agrada, né, de desafios e de sacrifício de fé. Então faça o seu desafio com Deus e deixa Deus te usar. Tem muita gente fazendo voto com a gente aí, entrando no propósito do monte. O voto do monte é uma oferta de R$100. Faça, tome posse do seu milagre e depois se prepare para contar o testemunho de milagres, porque Deus vai fazer realmente muitos milagres, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento ao procedimento da obra do programa Voz de Cristo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, né? Pregação e a oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Onde está aquele povo barulhento? Venha prestar cultos e adorar a Deus na INAC, Igreja Nossa Nação para Cristo, todos os domingos, quartas e sextas-feiras às 19 horas. Rua em frente à Torre da TIM, em Vila do Carmo, Cametá, Pará. A INAC é presidida pelo apóstolo Ronildo Souza, um profeta que passa 7 dias e 7 noites no monte. E convidam você e a sua família. Venha receber o seu milagre. Milagre! Eu preciso de um milagre, Senhor! Depois que o apóstolo subiu ao monte, Deus o revestiu com uma unção de cura e muita gente está sendo curada. INAC, Igreja Nossa Nação para Cristo, uma igreja em Mocajuba e Vila do Carmo que paga o preço no monte pelo milagre da sua família. O povo foi embora pra Sião. Testemunho de milagres na INAC. Pai Senhor, apóstolo Ronildo Souza, quando eu estava congregando lá com o Senhor foi usado pelo Senhor e falou que dentro de 3 meses a gente estaria na nossa casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Depois que se passou os 3 meses, a gente se mudou para a nossa casa e estamos morando em casa. Agora que eu vim contar esse testemunho de vitória, que Deus me incomodou para mim contar. Testemunho de milagres na INAC. Olá, gente boa de Mocajuba! Se prepare para o Congresso Jubileu da INAC 11 anos, em janeiro. Aguardem! Palavra Apostólica. Apóstolo Ronildo Souza. Uma palavra que vai mudar a sua vida.
Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. A palavra que Deus tem para nós nessa noite é uma mensagem com o tema Nomes do Espírito Santo na sua relação ou no seu relacionamento com o Pai. Observa só, amados, a importância do Espírito Santo em nossas vidas. A importância do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E para quem não sabia, é o Espírito Santo que é responsável pela salvação de almas. É o Espírito Santo que convence o pecador ao arrependimento. Nós apenas pregamos. Olha, se você já pregou para alguém, ao seu parente, algum amigo, e já se cansou de pregar, não se canse. Também não seja enfadonho, de maneira que venha. A gente só prega para alguém, amados. O segredo para ganhar uma alma é assim, olha. A gente só prega para alguém, ou seja parente, ou seja amigo, quando ele abre a oportunidade, quando ele abre a brecha. Não chegue logo pregando de vez, não é assim. Se você quiser, pode fazer, mas a estratégia principal para nós ganharmos a alma é quando a pessoa abre espaço, abre a brecha, deixa o caminho livre para você falar de Jesus. Aí você fala. De preferência, conte tudo o que Jesus fez na sua vida. Eu tenho parentes que hoje são evangélicos, né? Que simplesmente a oportunidade que eu tinha, levava a palavra para eles. E em um determinado tempo, período, dia, chegou para mim e disse: agora eu sou servo de Deus. Eu digo: amém, glória a Deus. Eu sei que foi evangelizado para muitas pessoas, mas eu tive uma parcela de contribuição ali. E a nossa passagem do Espírito Santo está em Mateus capítulo 10, versículo 20. Você pode ficar sentado mesmo. Vamos só meditar na palavra nessa noite. Mateus capítulo 10, versículo 20 diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Agora vamos entender, meus amados, os nomes do Espírito Santo num relacionamento com Deus. Neste texto sagrado, qual nós acabamos de ler, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito de vosso Pai. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo citado em vários textos sagrados, associado ao Deus Pai. Todos esses títulos e nomes do Espírito Santo estão relacionados à sua operação como Espírito do Deus Todo-Poderoso. O estudante da Bíblia pode fazer uma pesquisa individual sobre cada um desses títulos do Espírito Santo e o nome específico que ele atuou com cada nome. Vamos fazer uma verificação aqui dentro da Bíblia na importância, a presença do Espírito do Pai nas Escrituras Sagradas. Ao começar em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele é chamado o Espírito de Deus. Com esse título, o Espírito Santo sempre aparece associado
a criação. Jó capítulo 3, versículo 4. E Salmos capítulo 104, versículo 30. O Espírito Santo esteve atuando na criação, e o Espírito de Deus se movia, né, sobre a face das águas. A face das águas não, a face do abismo. E então foi gerado a terra. O Espírito Santo é que faz as obras miraculosas, amados. Quando você quiser ser usado por Deus para fazer milagres, para orar por alguém, a pessoa correta de você invocar é o Espírito Santo. Entendeste? Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo é quem nos concede poder. E é o nome de Jesus, né, que traz o poder do Espírito Santo. É uma hierarquia celestial que existe, da qual nós devemos aprender a nos dirigir às pessoas celestiais, né? Muitas pessoas dizem: Jesus está aqui, ou Deus está aqui. Não, a palavra correta é: o Espírito Santo está aqui. Jesus e Deus está sentado no trono, e Jesus está sentado à direita de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aí quem está conosco é o Espírito Santo. Mas é errado, apóstolo, falar que Deus está aqui, o Espírito. Não, amado, não é errado. Pela verdade bíblica não é errado, porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, né? Então não é errado dizer Jesus está aqui, e não é errado dizer Deus está aqui. Mas o mais correto, para ser mais exato, mais correto é dizer o Espírito Santo está aqui, porque os três estão na pessoa, né, de um só. Outra observação bíblica, em Juízes capítulo 3, versículo 10, ele é chamado de Espírito do Senhor. Com este título, o Espírito Santo sempre aparece capacitando os líderes do seu povo. Se você é líder, você está começando a ser líder, está liderando à frente do povo de Deus, qualquer departamento, qualquer igreja, qualquer povo, você deve, ao dar o joelho para orar, pedir orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá autoridade. E também pode usar as expressões dos discípulos, né, que disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Amados, isso é muito importante. É muito importante. Deus, ele atende o que a gente fala, o que a gente pede. Quando os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, naqueles dias eles não tinham fé. Naqueles dias, tem uma caneta fácil aí, tem? Naqueles dias, amados, observe uma coisa aqui. Os discípulos não tinham fé. É tanto que eles andavam com Jesus, via Jesus fazer o milagre, e um dia o pai daquele garoto endemoniado chamou os discípulos para orar, e eles oraram e não aconteceu nada. O demônio não saiu. Aí os discípulos, o homem chamou Jesus, Jesus orou e o demônio saiu, o rapaz foi liberto. E em particular os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí o Senhor falou: porque isso ali são castas, ou em outras palavras, são legiões.
e só sai com jejum e oração. E se a pessoa descer muito em jejum mesmo, esquecer de comer, sabe? E passar a viver só em jejum. Aí os discípulos entenderam. Só que depois eles perceberam também que eles não tinham fé. Aí chamaram Jesus em particular de novo e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí a gente vê já em Atos dos Apóstolos, pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia milagres, sinais e maravilhas. Os lenços e aventais de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Então eles pediram fé, amados. E parece ser uma coisa tão simples. Pedir fé é a mesma coisa de eu pedir um conselho para alguém. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Você está falando com Deus. E a partir da hora que você pede a Deus, Ele concede. Então os discípulos foram transformados da água para o vinho. A transformação foi tão grande que de discípulos eles passaram a ser chamados de apóstolos. Então observa aí, discípulos é o quê? Um aprendiz, um aluno, um garoto da escola. E apóstolo é professor, mestre daquele que outrora era um aluno. Você pode dizer glória a Deus? Em Esdras capítulo 5, versículo 1, ele é visto como o Espírito do Deus de Israel. E com esse título, o Espírito Santo aparece capacitando quem? Os profetas de Israel. O Espírito Santo aparece capacitando os profetas de Israel. E sabe quem é um deles que foi capacitado pelo Espírito Santo? Que muita gente não dá muita importância para isso, porque ele foi um dos maiores pecadores da história dos reis de Israel. Inclusive ele foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul, amado. Saul era filho de Quis, né? Da tribo de Benjamim. E uma pessoa quando Deus chama, Ele sempre chama o menor da menor tribo, o menor da família. É sempre o mais novo que Deus capacita primeiro para fazer a obra, porque o mais velho às vezes não quer. Eu acho que deve ser isso. E então Saul recebeu a unção do Espírito Santo. E numa determinada madrugada você encontra Saul fazendo vigília com os profetas. Ele sai tomado pelo Espírito Santo lá no Antigo Testamento, né? Isso é importante, amados, porque eu vejo muita gente, né, pastores e obreiros evangélicos que não gostam do movimento pentecostal e das vigílias. Já disseram na minha barba, e naquele tempo a minha barba estava maior. Eles disseram que não existe vigília na Bíblia. Ah, eu não faço vigília na igreja porque um pastor me falou isso um dia desse. Porque eu nunca vi vigília na Bíblia. Saul participou da primeira vigília, amada. Foi Saul. O que mais tinha no Antigo Testamento era vigília. Josué levantou-se pela madrugada, reuniu os sacerdotes, pegou os 7 chifres, as 7 cornetas, a arca da aliança, e saíram para fazer as 7 voltas na muralha de Jericó pela madrugada. O que é isso? Vigília. É só a pessoa navegar um pouquinho na Bíblia que a pessoa descobre que existe tudo o que a gente imagina na Bíblia. Outros já me disseram que esse negócio de orar no monte é coisa do passado, é coisa dos profetas antigamente, é coisa de... só chegou até o tempo de Jesus. Não, meu irmão, orar no monte é coisa de quem quer orar no monte. Quem não quer, não é coisa dele. Em Isaías 61, versículo 1, ele é chamado o Espírito do Senhor Deus Jeová. Com esse título, o Espírito Santo aparece ungindo os profetas messiânicos, viu? Os profetas messiânicos foram Isaías, Daniel. Qual foi o outro? Você lembra de algum outro aí? Quem é profeta messiânico, apóstolo? Aqueles que profetizaram a respeito do Messias. Isaías profetizou
700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já teve uma visão espiritual. Ele subiu em cima de uma montanha. Isso eu imagino que ele subiu, né? Mas a Bíblia diz que ele gritou em alto e bom som: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías falou isso, amados, quando nem havia vestígio de Jesus aparecer no cenário da terra. É por isso que você vê muita gente parando de ser profeta, né? E você não sabia disso. Não sabia por quê, né? Eu vou explicar o porquê aqui em rápidas palavras. É porque uma profecia, ela atrai muitas calúnias. Quando a gente profetiza algo que a pessoa não vê acontecer logo pronto, aparece em todas as plataformas das redes sociais: falso profeta. Ah, o Ronildo é um falso profeta. Outro aparece no Facebook, que é o mais abrangente de audiência, e diz assim: ei, seu falso profeta, para de enganar o povo. Por quê? Porque ele profetizou e a profecia não aconteceu. Meus amados, Deus não tem a obrigação de fazer. Deixa eu ensinar isso aqui para você que está aí pela rádio. Deus não tem a obrigação de fazer a profecia dele acontecer, não, viu, amados? Ai, não, apóstolo, eu pensei que ele mandava o profeta profetizar e aí ele se responsabilizar pela profecia. Claro que não. Aprende essa agora, se você não sabe. Quem tem a obrigação de fazer a profecia se cumprir? Ah, tá, é o profeta, né? Também não. Profeta e Deus estão isentos quando a profecia é liberada, amados. Isso você não sabia, fique sabendo agora. Isso aqui não é teologia, isso aqui é monte. Deus me dá isso no monte. Quem tem a obrigação de fazer a profecia se cumprir é a pessoa que foi revelado e a pessoa que recebeu a profecia. Por quê? Porque se ele descrer, não dá credibilidade, Deus não precisa mais fazer a profecia cumprir. E vocês pensam que eu nunca fui para o monte angustiado com isso? Porque entreguei várias profecias nas minhas alas de milagres aí, as que usaram de milagres pelo Baixo Tocantins, e eu vi muitas delas não se cumprir, e as pessoas dizendo que o Ronildo é um falso profeta. Eu fiquei angustiado com isso. Vou revelar isso para você agora, eu quase não falo sobre isso. Vou falar porque tem muita gente na internet me ouvindo agora e eles querem saber por que algumas profecias não se cumpriram. Eu vi um rapaz comentando comigo ali sobre um milagre que eu orei na vida de alguém, e ele ficou dizendo: olha, o fulano está indo para o hospital ainda, o senhor falou que ele não ia. Eu não respondi nada lá, mas eu vou responder agora, porque ele vai ouvir esse áudio. O responsável pela profecia, amados, é quem recebe a profecia. Quem for sábio, cabeça, inteligente, né, tiver a fé à altura, ele vai concordar com o profeta. E eu já vi tanta gente que recebeu as bênçãos que eu profetizei, porque a pessoa concordou com o profeta. Ela disse: eu quero, eu tomo posse, para mim esse milagre. Eu falei: ela vai receber, essa pessoa aí vai receber. Eu estava orando numa casa e tinha uma família ali de Tucuruí naquela casa, e aquela família estava ali, e a dona da casa falou: vamos orar, amados, o apóstolo está aqui hoje, ele vai orar com a gente, e Deus usa muito ele, vamos orar. E quando eu comecei a orar, Deus mandou falar para a família de Tucuruí que estava ali naquela casa, e disse: eu vejo uma empresa na vida de vocês, eu vejo você levando a sua filha para a universidade. Antes não tinha dinheiro para levar, mas eu vejo Deus abrindo as portas e você concluindo o curso da faculdade dela. Eu vejo um carro na vida de vocês. 3 profecias. Vocês pensam que eu não fico com medo? Vocês pensam que o profeta não fica com medo? Não, amado. Claro que fica. Ele dá uma de machão ali em cima do púlpito com o microfone na mão, dá uma de profetazão ali, mas ele fica assustado. Senhor,
Se não acontecer aquela profecia, e aí o culpado vai ser eu, porque ninguém vai culpar Deus. Ninguém culpa Deus. Pode observar que ninguém chama Deus de falso Deus. Ah, o apóstolo Ronildo trouxe, aquele falso profeta trouxe um falso Deus. E ele falou que o falso Deus dele usou ele como falso profeta e disse que Deus ia me abençoar. Aí a pessoa não dá crédito, sai da igreja murmurando, não recebe a profecia. Ele nunca vai receber. Pode pesquisar você aí que já viu os seus amigos receber profecia e de repente é um parente seu e você viu ele reclamar em casa, murmurar, dizer que não era verdade. Se prepare para ele não receber aquela bênção. Aprenda isso, igreja. Aprenda isso, você que está aí na sua casa falando mal de profeta. Quer receber bênção? Passe a considerar os profetas. Porque, amados, muitos falam mal porque ele tinha vontade de ser profeta e não é. Já buscou e não veio, porque isso não vem assim, amados. Da noite para o dia, é preciso pagar um preço prolongado na presença de Deus. Para ser profeta, é preciso pagar um preço muito alto. Tem pessoas que sobem ao monte comigo. Estou falando com vocês aqui não, vocês são discípulos na fé. Falando de pessoas grandes mesmo. Vem para cá curioso, viaja para cá de outros lugares, vem subir ao monte comigo. Quando ele chega no monte, ele fica com medo. Eu falei, meu irmão, tu não vai receber nem uma picada de mosquito. Até os mosquitos vão ficar com raiva de ti, muito menos Deus, o Espírito Santo. Não, amados. Ser profeta é desbravar. É desbravar, é quebrar todas as barreiras, é quebrar todas as leis. Entendeu? Quando você começa a orar para Deus te usar, o diabo usa o governante, o diabo usa as autoridades, o diabo usa os habitantes ao seu redor, o diabo usa todo mundo. Usa o seu parente dentro de casa. E se você não entender aquilo, você pega aquela unção que está na sua mão e acaba de matar ele logo. Vai para o inferno. Para de mexer a paciência. Entendeu? Tem profeta que faz isso. Pega a autoridade que ele tem e amaldiçoa. Um dia eu estava orando na casa de uma mulher, não vou falar quem é. Ela está me ouvindo agora pelo zap, pela rádio, né? Ela estendeu a mão dela e amaldiçoou o marido dela. Eu falei, não, minha irmã, retira. Retira o que a senhora disse, porque vai ser cumprido na vida dele. A senhora é pastora, ela é pastora, ela. Estendeu a mão para ele e amaldiçoou ele. Eu falei, retira o que a senhora disse, que dá tempo de retirar ainda. Aí ela disse, eu retiro o que eu disse, eu retiro a maldição. Eu falei, retire. Porque, amados, se você quer ser profeta e não conversa com o Espírito Santo, nós estamos com a mensagem aqui, o nome do Espírito Santo relacionado ao Pai. Você quer ser profeta, tenha um particular com o Espírito Santo para você poder perguntar para ele, Senhor, o que é que está acontecendo? Deixa eu falar com os pastores que são intrigados com outros pastores aí. O Espírito Santo estava mandando falar agora. Intrigado com outros pastores. Por que eu sou intrigado? Porque ele falou mal de mim. Por que você está intrigado? Porque ele recebeu a minha ovelha na igreja dele. Por que você está intrigado? Porque ele foi visitar a minha ovelha na casa dela. Meus amados, a ovelha não é sua e nem minha. A ovelha é de Deus. E essa intriga só faz a gente perder a batalha de pastores para pastores, e o diabo sabe disso, né? Por que você não vê macumbeiro brigando com macumbeiro? Porque eles são orientados pelo Espírito, não o Espírito Santo, pelo Espírito do diabo. Por que você não vê padres brigando com padres? Porque eles são orientados. Então o Espírito Santo, ele está aqui nos orientando. Dá tempo nós ler mais um tópico, caminhar para o encerramento. Em Mateus capítulo 10, versículo 20, ele é chamado de o Espírito de vosso Pai. E com esse título, o Espírito Santo aparece capacitando os arautos do Evangelho, né? Arautos, em outras palavras, pode ser também os transmissores do Evangelho.
os atalaias, né, os pregadores. Em João capítulo 14, versículo 26, ele é o Espírito enviado pelo Pai. Com esse título, o Espírito Santo aparece associado à promessa feita pelo Pai. Então Jesus fez uma promessa: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Os discípulos diziam: mestre, não vá. Ele disse: é necessário que eu vá, discípulos, porque se eu não for, ele não virá. E Jesus, observa só aqui, aprenda mais isso. Jesus, ele não veio para a terra para fazer a função do Espírito Santo. Não, pode observar que Jesus não ganha alma nenhuma. Ah, apóstolo, ele ganhou a alma da mulher samaritana na boca do poço de Jacó, em João capítulo 4. Não ganhou, não. Quem ganhou aquela alma foi o Espírito Santo. Observe que Jesus só pregou para ela. Ele só foi usado pelo Espírito Santo. Mulher, vai buscar o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E ele, para se revelar como profeta, ele disse: tudo bem, disseste bem. Já tiveste 5 maridos, que tem agora não é teu. Aquela expressão foi só para ele se revelar como profeta, para que o Espírito Santo convencesse a mulher do pecado dela e ela pudesse se converter. E ao se converter, ela trouxe quase todos os samaritanos para se converter também aos pés de Jesus. E isso pelo poder do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Então é o Espírito Santo que faz as obras miraculosas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ele é chamado o Espírito que provém de Deus. E com esse título, o Espírito Santo é uma fonte que emana de Deus, viu, amados? Essa fonte está debaixo do trono de Deus. O trono está em cima da fonte. Embaixo do trono de Deus tem um altar, viu, de pedras de fogo. E ao mesmo tempo tem uma corrente de água que passa embaixo do trono e sai, e aquela fonte de água desce até nós. E a gente vê essa expressão em Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegra a cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. O rio vem de Deus e a cidade de Deus somos nós. Nós somos o santuário da morada de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então observe uma coisa: toda vez que você invocar o nome do Espírito Santo, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Entendeste? Quando você chegar para ele e falar Espírito Santo, Romanos 8:26, ele diz que o Espírito Santo ora com nós, com os gemidos inexprimíveis. Um dia um obreiro foi orar comigo e eu falei para ele que eu gosto de orar 1 hora de joelho. Ele falou: eu oro só 10 a 15 minutos. Acho que ele não ora nem 5 minutos. Aí ele falou: porque as minhas palavras acabam. E o que é que eu faço? Ele perguntou. Eu falei: você tem que conversar com o Espírito Santo durante a sua estadia de joelho. Dobre o seu joelho. Aí você marcou no relógio 1 hora de tempo. Quando o relógio apitar, você se levanta. E se as minhas palavras acabar? Aí você chama o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, pede para ele te ensinar, amados. Isso é muito forte, isso é muito real. A gente não valoriza isso porque o Espírito Santo não é uma pessoa física. Se ele fosse uma pessoa física, toda hora você orava com ele, porque ele chegava na sua rede, ele puxava no punho da rede e você sentia a rede balançar. Aí quando você tirava o lençol da cara, você olhava e via ele. Aí ele falava: vamos orar, eu estou aqui para orar contigo. Aí assim seria fácil demais, mas não é assim. Quando você dobra o joelho, ele está lá esperando por você. Você não está vendo ele, claro, que ele é um espírito invisível, mas ele é tocável. Você pode tocar nele com a sua espiritualidade. E quando você começa a conversar com ele, se você parar para analisar direitinho, é por isso que eu gosto de ir para o monte, que lá não tem barulho.
Aí as pessoas ficam, apóstolo, eu vou lá orar com o senhor. Eu falo, não quero, eu quero orar só. Porque se tiver alguém lá, você passa dia e noite ouvindo aquela pessoa conversar e a pessoa não ora, só conversando com você, e você não ouve o Espírito Santo, amados. Esta mensagem aqui, ela nos ensina a nós ter um relacionamento com o Espírito Santo. Palavra apostólica, apóstolo Ronildo Souza. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Aí então, gente boa, esse é o programa Voz de Cristo para você, diretamente do Baixo Tocantins, estado do Pará. Acabou de ouvir a palavra profética aí. Tome posse, tá bom? Tudo que a gente ouvir de Deus e tomar posse, a gente é próspero, a gente é abençoado. Não fica ouvindo a palavra de Deus e deixando os conselhos de Deus, do pastor, de lado, e passando a praticar conselho de amigos, pessoas que não conhecem Deus, que não ora, que não está na igreja com você, entendeu? Então passe a praticar os conselhos de Deus. O que você ouviu na Bíblia, o que você ouviu na palavra, é isso que você deve guardar e seguir o conselho do Espírito Santo para a sua vida. Vamos nos preparar para orar agora, né? O programa está chegando em sua reta final. Atenção às pessoas aí que vão fazer o voto, tá bom? O voto do monte, né? O voto da Cruzada de Milagres, que é uma oferta de R$100, tá? Você pode enviar essa oferta pelo Pix, né? Esse Pix também é o mesmo Zap. Quem não tem Pix pode pedir também o nosso cartão da conta bancária da obra, e você envia pela conta bancária. Mande o comprovante para nós poder levar para o monte, e Deus irá te abençoar, tá? O Zap é 91 982 72 9672, tá bom? Esse Zap também é chave Pix. Fique à vontade, chama no Zap, tire as suas dúvidas e se prepare para ser próspero, abençoado ricamente na presença de Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Divino Espírito Santo, nesse momento, nessa oportunidade, eu te agradeço por estar aqui em tua presença para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Abençoe esse copo com água, unge essa peça de roupa, unge agora esse documento aí, essa pessoa, essa causa na justiça, esse boleto bancário, a chave desse carro, dessa moto, dessa casa. Unge a chave dessa loja e unge também essa pessoa. Coloque a mão no seu coração, coloque as mãos agora onde está doendo, onde está a dor. Se você alcança, coloque as mãos aí. Se tem alguém enfermo perto de você, coloque as mãos sobre ela. Todo mal, eu digo, vai embora agora, em nome de Jesus. Tome posse do seu milagre e conte o seu testemunho, tá bom então? Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nessa mesma rádio. O segredo da vitória é a perseverança, e que o mentor de nossas vidas seja Jesus Cristo. Este é o A Voz de Cristo, um programa da INAC, Igreja Nossa Nação para Cristo, de Mocajuba e Vila do Carmo. Com o apóstolo Ronildo Souza, um profeta que passa 7 dias e 7 noites no monte. E o prazer de estar aqui é excepcional. E a apóstola Elinete Aires. E eu sou a apóstola Elinete Aires. Onde está aquele povo barulhento? Você acabou de ouvir programa A Voz de Cristo, com o apóstolo Ronildo Souza, o homem que ora e jejua 7 dias e 7 noites no monte. E a apóstola Elinete Aires. Tome posse do seu milagre. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Até o próximo programa. Aquele povo foi embora pra Sião.